Boa noite, pessoal. Meu nome é Olga, sou trabalhadora da casa, ok? E hoje vou estar com vocês, certo? Então, amorosamente, eu peço a todos que desliguem o celular, por favor, tá? Vamos começar a nos conectar com a equipe espiritual, com os nossos mentores, com a energia do Mestre Jesus, de Mãe Maria, que com certeza a palestra de hoje vai ser maravilhosa, como sempre. Com certeza vai falar muito para cada um aqui presente, disso eu tenho certeza. Então, desejo a todos uma boa palestra, tá? Com os bons pensamentos. Não adianta estar aí sentado e o pensamento está ali trabalhando lá fora, tá, pessoal? Então, por favor, entrou da porta para dentro, esquece o que aconteceu lá fora, procura se integra mesmo, tá? A equipe espiritual ao momento. Esse é o momento de cada um aqui presente, tá? E é com muita gratidão que cada um está aqui e fazemos isso juntos. Não é eu, não é ele, não é ele. Somos todos nós juntos, unidos para um único propósito: se melhorar a cada dia. Muito bem, pessoal. O nosso palestrante de hoje é o senhor José. Seja muito bem-vindo. Ok? O tema de hoje da palestra é harmonia espiritual. Certo, senhor José? Pensa, quanta coisa boa nós vamos aprender hoje. Com certeza vai ser maravilhoso. Então, a partir desse momento, passo a palavra para o senhor José. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui presente nessa casa, né? Essa casa abençoada, uma casa que ajuda nós a revigorar nossa parte espiritual, nossa parte física. É um local onde nós vemos buscar nossa energia, harmonia, equilíbrio. Isso é muito importante que nós façamos isso. Porque por mais que nós façamos em casa o evangelho no lar, nossas orações, às vezes falta uma parte de união, vamos dizer, de energias, de vibrações, porque às vezes no nosso lar, às vezes só nós somos espírita, ou só nós fazemos aquele estudo, e o restante não está na mesma vibração. Então acaba nós temos que ser o pilar desse lar, desse local onde você estiver. Você chega num lugar desse, você vê que toda a espiritualidade está aqui trabalhando, a gente vê todas as pessoas com as mesmas conexões, com os mesmos pensamentos. Isso é muito bom. Isso vocês não imaginam o quanto fortalece um ao outro. Tanto os desencarnados como nós encarnados. Então hoje nós vamos falar justamente de uma parte da harmonia espiritual. O que quer dizer essa parte de harmonia em nós. Mas antes eu vou pedir que vocês fechem os olhos para que nós possamos fazer a nossa prece. Uma prece de amor, de bondade e de caridade. E que cada um de nós busquemos em nós, no seu interior, justamente essa harmonia espiritual, onde nós precisamos buscar conhecer o que nós necessitamos para que nós possamos ser harmoniosamente espiritualizados. Então, nesse momento, possamos mentalizar o grande lar do Senhor, um grande espaço, onde todos nós, mesmo encarnados, mas com nossos pensamentos no espiritual, estamos presentes
nesse campo, nesse local onde nós recebemos os fluidos de amor através dessa vibração tão forte que chega até nós através da espiritualidade amiga e do nosso grande mestre Jesus. Nesses pensamentos de vibrações de amor, de paz, possa chegar até o nosso lar, a nossa casa, a nossa morada, e atingir a todos aqueles que ali frequentam, aqueles que ali moram, os vizinhos, e que possamos irradiar essa energia a todos os nossos irmãos aqui na Terra. E voltando para nós, olhando para dentro de nós, para que nós busquemos essa harmonia espiritual, para que nós conheçamos o que nós precisamos melhorar no nosso dia a dia. E a que ponto estamos e a que ponto queremos chegar. E para iniciar, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pois teu o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja, graças a Deus. Então é isso, então damos por iniciado a nossa palestra de hoje. Então, o que é harmonia? O que é uma harmonia, né? Para quem é músico, sabe o que é harmonia musical, né? Que as notas têm que estar tudo certinhas, nos seus devidos, né, momentos, para que essa melodia seja bem toada, né? Então, a harmonia física, uma harmonia espiritual, ela tem também as suas colocações. E como nós vamos falar da harmonia espiritual, é muito importante entender, então, se você tem uma harmonia musical, você tem notas, você tem tons, você tem ali uma sintonia sincronizada, e que qualquer erro que tiver ali, dentro dessa harmonia musical, pode ter certeza, mas existe uma desordem. Para quem conhece, sabe que notas erradas vai dar uma desordem nessa harmonia. E na harmonia espiritual? Como é que nós vamos chegar a esse pensamento, né? Que a harmonia significa o que para nós? É sempre uma ausência de conflitos. Sempre uma ausência de conflito e nós termos paz, concórdia. Aí você vai começando a ter uma harmonia espiritual, que é justamente isso. Paz, concórdia. Então tudo isso para nós busca a nos elevar, para conhecer quais são as notas que nós necessitamos, então, para que nós buscamos esse equilíbrio de harmonia espiritual. Isso em nossa vida, ela vem de várias formas, porque diz que a harmonia espiritual é um caminho contínuo de busca por significado e união. Isso é harmonia espiritual. Por quê? Porque quando se fala em espiritual, você transcende o material. Então nós não estamos falando nada que seja material.
Já estamos falando que é espiritual. E se você está buscando essa harmonia espiritual, que transcende o material, é para quê? É para que você tenha uma experiência mais rica e essa experiência seja conectada com o mundo a qual você não vê, mas você percebe, você sente de acordo com o grau evolutivo que você tem, de acordo com suas buscas. Então, essa transcendência que faz com que nós temos o sentido espiritual em nossa vida e não o material. Então, sempre transcende. E aí, o que acontece? Como diz a nossa revista Meu Retiro, diz assim, ó, ter mais harmonia na vida é ter equilíbrio entre corpo, mente e espírito, vamos dizer assim. É viver uma vida de felicidade, de compreensão, bem-estar e saúde em um cotidiano, ou seja, no dia a dia de nossa vida, sem grandes conflitos ou desgastes. Não se fala que você vai ter felicidade, que você vai ter uma vida de paz, que você vai ter um bem-estar e saúde, tudo em ordem. Não. Não se fala isso. Se fala assim, sem grandes conflitos ou desgastes. Ou seja, que você passe por isso, mas sem ter isso. Sem ter esses conflitos, sem ter esses desgastes, que te leva justamente à desarmonia espiritual. Aí nós falamos das notas, né? Que nós temos várias notas musicais dentro, falando do harmonia musical. E na harmonia espiritual nós temos várias também. Só que as notas da harmonia espiritual são as virtudes. São aquilo que está tudo em nós, que é a paciência, o amor, o perdão, a benevolência, a compaixão, a esperança e assim por diante. Todas essas virtudes que o Pai nos colocou, que está em nós, é as notas que precisam ser regidas por nós. E quando há uma nota dessa em desarmonia que nós não fazemos, o que acontece? Nós desarmonizamos. Então nós entendemos que a nossa vida ela também é regida por uma grande orquestra. Essas orquestras que é o quê? Que é o amor do Pai. Que é tudo aquilo que Ele nos colocou, nos deixou, como Ele fez a sua semelhança. É muito importante entender isso em nossas vidas, porque somente assim nós conseguimos dar os primeiros passos para a evolução. Os primeiros passos para a nossa evolução. Porque quando se fala em harmonia espiritual, nesse sentido, a gente vê muito quando a gente vai ouvir essas músicas instrumental no YouTube ou em qualquer outro lugar, a gente vê. Geralmente a gente vê uma floresta, né? Um jardinho com os passarinhos, borboletas, né? Alguns colocam personagens de anjos. E assim vai. E ali você vê ali, aquilo ali, se você começar a viajar no pensamento com aquilo, você se sente uma paz tão grande. Parece que está tudo certo ali. Os animais não brigam, a cachoeira com o seu barulhinho da água. E você vê que tudo vai se acalmando dentro de você. Porque você vê ali naquela situação uma grande harmonia. Apesar que você está vendo ela fisicamente, ela está te conectando, espiritualizando você com aquilo. E no nosso dia a dia, quando nós olhamos aqui, nós não vemos isso, né? Nós não vemos essa situação na nossa vida, no nosso trabalho, dentro do próprio lar. E é aí que nós precisamos saber, então, como é que nós vamos buscar ter essa harmonia espiritual. E hoje, uma das notas que nós vamos falar é muito simples. Sobre a bondade. E uma dessas notas também é a prudência.
Ser bom, todo mundo quer ser. Fazer o bem, todos nós queremos fazer. Mas e ser prudente? Nós fazemos bondade com prudência? Ou fazemos só a bondade? Será que ser bom, às vezes, também não desequilibra? Se você não usar a prudência? Será que você não atrai para você certos tipos de conflitos? Quando você é bondoso? E quantas são as pessoas que cansam de fazer o bem? Justamente por causa do quê? Da reciprocidade, né? Então é isso que a gente precisa entender. Que a bondade, ela é uma luz divina. Ela é um atributo essencial da evolução espiritual. Então, ela é um atributo das leis de Deus. Ela é uma essência. Ela faz parte de tudo aquilo que Deus nos colocou. Como a paciência, como o amor, como o perdão, como a compaixão, como muitas outras essências, outras virtudes. Então, a bondade é uma delas. Que ela é manifestada com o quê? Com amor, com ação, benevolência, compaixão, serviço ao próximo. Mas o que acontece com a bondade? Ela é muito mais que uma gentileza superficial. Você ser gentil, você procurar ajudar as pessoas. Mas sim, ela é para nós uma força transformadora que nos aproxima de Deus e eleva o espírito. Então a bondade é isso. Ela é uma força transformadora que nos aproxima de Deus e eleva o espírito. Então é dessa forma que nós vamos entendendo que fazer o bem, nós estamos auxiliando o próximo e nos auxiliando. Porque do contrário, nós só auxilia e não nos auxilia. Não nos ajuda. Aí é onde está uma das situações mais difíceis da humanidade. Entender. Que diz assim, é ação e esforço. Bondade, ela não é passiva, ela não é indiferente, ela é um esforço contínuo sempre para fazer o bem. Então, é algo assim que, mesmo quando difícil ou sem reconhecimento, precisamos persistir em fazer. Mas com prudência. Aí é onde entra essa palavrinha que se usava muito. Paulo usava muito essa palavra prudência. Por quê? Que a bondade e a prudência são virtudes distintas. Que a prudência é uma virtude também. Jesus diz, seja astuto como uma serpente. Tem uma parte que ele fala lá, né? Seja prudente. E ser bondoso como uma pomba, né? Suave. Então, elas são distintas. São palavras que, ao mesmo tempo que você tem a bondade, você tem a prudência. Elas são contrárias. E é o que nós precisamos utilizar. Por quê? Diz aqui, são virtudes distintas, mas profundamente complementares, essenciais para o amadurecimento moral e relacionamentos saudáveis. Ela é essencial para nós. Ela é essencial para o amadurecimento moral. Porque a bondade, ela reflete o quê? Nobreza da alma, a generosidade de você ser bom. Enquanto a prudência, ela atua com discernimento. Você discernir o que você está fazendo. Então, o discernimento prático necessário para aplicar a bondade de forma justa e eficaz. Porque muitas vezes, todos nós fazemos, sim, somos bons, ajudamos bastante. Mas até que ponto eu estou ajudando ou estou atrapalhando? Até que ponto estou deixando alguém evoluir ou estou simplesmente carregando? Então é muito importante entendermos essa parte, porque diz para nós que nós devemos ser justos. Muito justo. Por quê? Porque diz Paulo
Tem uma parte que eu até mandei aqui, mas diz Paulo lá em Tessalonicenses assim: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas é interessante. E quando se fala, irmãos, tem que cansar de fazer o bem, nós vemos que existe várias advertências para nós, segundo essas informações. Por quê? Fazer o bem, ele reflete um princípio bíblico de generosidade inconfundível, que é o amor ao próximo e ajuda aos necessitados, sem buscar reconhecimento pessoal. É geralmente o que se pede, né? Fazer o bem sem olhar a quem? Sem reconhecimento pessoal. Aí fala, mas tem que usar da prudência. Então diz aqui, Jesus diz em Lucas assim, ó, façam-lhes o bem e empreste a eles sem esperar receber nada de volta. Então, sempre auxiliando, sem esperar nada em troca. Então, o que acontece conosco? Fazer o bem com prudência significa agir com sabedoria, discernimento e planejamento, evitando a precipitação e considerando as consequências, que geralmente a gente não previne as consequências daquilo que você está ajudando. Só vai ajudando. Mas, como diz um ditado, né? Não está ensinando a caminhar, como diz aquele lá, ensinando a pescar. Está dando peixe. Então, diz para nós lá em Provérbios, Salomão, diz assim, ó, o prudente, ele examina seus passos. Ele busca o conselho de Deus. O que acontece com o prudente? Ele vigia, ele evita perigos. Esse chama-se o discernimento, esse chama você equilibrar a bondade com a cautela. Porque na maioria das vezes, como diz Paulo aqui, encoraja a fazer o bem a todos, com persistente, mas ele diz assim, ó, mas com discernimento no tempo oportuno. Isso que é muito importante quando se fala da harmonia espiritual e dessa busca de conhecer como nós desarmonizamos faces na vida. Às vezes são pessoas muito dedicadas, fazemos o bem, ajudamos muito, mas não temos a nossa vida equilibrada. Tudo desequilibrado. Por mais que você faz, parece que desarmoniza mais ainda. Aí nós começamos a buscar a Deus, como nós estamos fazendo aqui, e às vezes até indagar, Deus, eu faço tanto e vivo nessa situação. Então fala assim para nós, bondades sem limite e sem discernimento, muitas vezes pode gerar abusos por parte de outros, transformando a virtude que você está fazendo em autossacrifício, transformando isso em descuidado. Às vezes a pessoa ajuda, mas ela sofre. Aquilo que ela está fazendo, ela está fazendo um autossacrifício, que ela está fazendo aquilo muito mais acima do que ela pode. E quando você faz isso, você não está ajudando, você está se prejudicando. É muito importante entender essa parte para podermos ajudar a todos aqueles que nos necessitam. Às vezes nós estamos doentes, espiritualmente mesmo. E nós queremos ajudar as pessoas. Como eu vou ajudar? É por isso que na casa espírita, nós temos os tratamentos espirituais para os médiuns. Temos sim, porque precisa. Eu não posso só estar ajudando. Eu também posso ficar doente. Se eu não entender, obviamente. Então, o que acontece conosco? Geralmente, nós temos isso. Então, a prudência, o que ela faz nesse caso aí? Ela atua no momento das nossas decisões. Ajuda a conter aquele impulso de fazer de momento. É avaliar as situações, as consequências que vai acontecer conosco. Então, permitindo que a nossa ação seja correta e justa. Isso é importantíssimo,
Porque a prudência entra justamente nesse momento de eu estar ajudando, mas eu estou raciocinando, usando o meu discernimento. Será que vai ser bom? Será que não? Porque muitas vezes se ajuda, como a gente sabe, a todos. Mas muitos a gente sabe que não necessitam. Vocês veem que Jesus, ele era muito bondoso. Nosso mestre. Mas vocês viram o que ele fez com os mercadores lá na casa do pai, né? Quando aquelas pessoas estavam vendendo mercadorias, né? Lá no templo. Que ele chegou e tomou uma decisão. Ele foi prudente. Jogou as coisas todas no chão. Pediu para as pessoas sair lá, expulsou todos aqueles mercadores da casa do pai. E eles eram ali frequentadores daquela casa. Até porque naquele momento que ele fez isso, foi quando ele foi levado até lá o romano lá, para ser interrogado. Porque foi aí que começaram a acusar ele. Mas ele bondoso, mas ele usou o quê? Da prudência, porque ele estava fazendo da casa do pai um mercado. Vamos dizer assim, de vendas. E tem outra passagem importante que Jesus também usou, que é muito importante para nós. Foi aquela que ele falou para os seus discípulos: não vá dar pérolas aos porcos. Jesus bondoso, veja bem, ele era muito bondoso, mas ele usou de prudência e falou: não, não vá lá não. Não vá nesse caminho levar essa palavra. Porque ele sabia que se esses discípulos lá, eles iam ser açoitados e mortos. Aquele povo não ia aceitar a palavra. Então ele usou do quê? Prudência, discernimento. Não que ele não queria o bem daquelas pessoas, mas tinha outras pessoas muito mais necessitadas. Então, em nossa vida, a vida é assim. Então, a união das duas, que é a bondade e a virtude, é que a bondade ela não se torne ingenuidade. Que não seja aquela coisa que você fala de ingênuo. Tipo assim, eu vou fazer isso para me ver livre disso. É muito importante isso em nossa vida, porque a prudência, nesse caso, ela se torna frieza, porque a prudência, ela ilumina a bondade e elas caminham junto. É você fazendo bem com prudência. Como eu estou fazendo? O que está ajudando exatamente isso? Então, quando diz isso para nós aqui, ele diz para nós assim, ó, a prudência ilumina a bondade para que ela não seja mal direcionada. Infelizmente, nós vivemos em um mundo e vivemos quanto com a bondade ela é mal direcionada. Né? Não vamos entrar em detalhe, mas sabemos o quanto que acontece. Infelizmente. Justamente por causa de coisinhas simples. Uma das virtudes, a bondade e a prudência. Então, a bondade é o desejo nobre de amar e servir sempre, enquanto a prudência é a inteligência que guia esse amor. Ser bondoso, sim, mas a prudência é a inteligência que vai guiando esse amor, para que ele gere bons frutos sem causar prejuízos. Por que isso? Porque nem toda bondade cura. Nem toda bondade cura. Como diz, algumas apenas aliviam no curto prazo e adoecem ao longo. Então, quando nós buscamos essa harmonia espiritual, essa é uma das virtudes, é uma das notas que nós precisamos observar. Mas nós temos muitas notas em nossa vida. Não é uma só, tem várias. Mas aos poucos nós vamos procurando colocar em prática. Porque diz que nem toda bondade cura. Por quê? Porque muitas vezes nós fazemos
a caridade, como diz, né? Ajudamos as pessoas. Que seja aqui dentro, ou que seja na nossa casa, no nosso trabalho, mas temos que tomar cuidado, por quê? Porque muitas vezes nós faz pelo outro, ou pelos nossos irmãos, pelas pessoas em geral, aquilo que ele deveria fazer sozinho. Então, muitas vezes se fazem isso achando que está agradando a Deus. Isso que é muito importante em nossa vida. A pessoa fala, olha, aquela pessoa lá é tão ruim, não sei o quê. É uma pessoa bondosa, mas é uma pessoa, como diz um velho ditado, chata. Mas talvez seja a pessoa mais correta que tem. Porque, como diz para nós, quando fazemos isso, nós não estamos ajudando. Nós estamos atrasando o caminho dessa pessoa. E a dor evitada hoje, no dia a dia da vida, ela vira uma dependência amanhã. E essa dependência de amanhã, eu não falo só aqui no físico, nós desencarnamos e continuamos do outro lado, dependendo que outros irmãos venham nos ajudar. Os nossos irmãos espirituais que nos ajudam, de luz, que é o mentor, o anjo da guarda, o protetor, vocês podem observar, eles nos intuem, eles nos orientam, mas eles não influem sobre o nosso livre-arbítrio. Ele te dá todas as coordenadas, mas eles não fazem. O mentor fala, olha isso, mas ele não, ele te instrui. Por quê? Porque quem tem que fazer a caminhada é você. Então, o que acontece quando você sempre está carregando? Você passa a ser a muleta e não a ponte. Existe uma parábola, eu não tenho ela aqui, não sei se vou recordar direitinho, do monge. Aquele monge que vivia no monte, e chegou um andante, essas pessoas que caminham, mancando. Não aguentava andar, estava se arrastando. E esse monge passou a andar com essa pessoa. Ela estava com um problema sério ali na perna. E o monge, né, ele com a bengala, aí o monge colocava, apoiava o ombro e estava andando. E passou meses, dias e meses fazendo isso. Aí um dia chegou um monge, mais velho, um monge mais experiente, mais maduro espiritualmente, e viu toda aquela cena. Aí viu a cena, aí no final da noite, ele falou para aquele monge, né, que ele não estava ajudando ali. Ele estava atrapalhando. Aquela pessoa tinha tomado um círculo vicioso na vida dela. E pediu para o monge mudar suas atitudes. E o monge, no outro dia seguinte, ele não apoiou a pessoa. Não deu o ombro para ele. Só deu a bengala. E essa pessoa foi tentar andar, caiu. Caiu, lamentou, reclamou muito que não conseguia. Ok. Aí no outro dia, essa pessoa caiu de novo, mas caiu menos. Aí lamentou, retrucou e continuou. Até que um dia, essa pessoa andou normal. Ela se recuperou. E ela seguiu o caminho dela. Aí, moral da história. O monge, ele estava sendo a muleta. Ele estava sendo a ponte. Em vez de ser a ponte, ele estava sendo a muleta. Em vez de ele fazer a ligação para que esse nosso irmão andasse só, ele estava carregando ele nas costas. Então, isso, os exemplos que deixa entre ser bom e usar a prudência. E nós sabermos os momentos em que nós devemos
tomar certas atitudes em nossa vida, porque diz assim: enquanto um se acomoda, o outro se esgota. E nós temos que prestar muita atenção na nossa vida, isso aí. Em todo o segmento, familiares, trabalho, em qualquer lugar. Nós podemos ajudar todas as pessoas, mas use a prudência. Tem coisa que não é sua. Aí você se adoece. Ele diz para nós aqui, ó, a sua energia vira combustível de um ciclo vicioso, onde ninguém evolui de verdade. Então essa energia desarmoniza todo o seu corpo. Em vez de ser uma pessoa bondosa, você começa a ser uma pessoa magoada, rancorosa. Por quê? Você ajuda e ao mesmo tempo você não vê evolução, como fala assim. Então a pessoa não cresce porque ela não precisa. E você enfraquece porque carrega o que não é seu. Então nós temos que tomar muito cuidado em nossas vidas. A doutrina espírita, o espiritismo, ele nos traz muitas informações para nós, para nos educar. Para nós sabermos como na nossa vida nós seguimos nosso dia a dia. Às vezes nós queremos ser tão bom, tão bom, tão bom, que nós ficamos doentes. Quantas pessoas a gente vê doentes por causa disso? Você faz um atendimento fraterno, você vê quantos pais doentes, por quê? Algo familiares. Coisas que carregam. E sabemos o quanto que às vezes nós precisamos buscar isso. Então diz aquela velha frase, né? Amar também é saber soltar. Ajudar, às vezes, é permitir que o outro enfrente o próprio processo, mesmo que doa. Porque Jesus fazia isso. Ajude a enfrentar o próximo processo. Você acompanha, você auxilia, mas não carregue. Até quando a gente vai ficar carregando? Então a gente tem que ajudar com palavras, ajudar muito. Sim, diz aqui, uma perguntinha para nós. Você está ajudando alguém a caminhar? Ou está apenas impedindo que ela aprenda a andar sozinha? Será que nós não estamos fazendo isso? Então é coisa para nós parar para pensar, analisar nós. Todos nós responderemos pelos nossos próprios atos. Então ser bom, fazer o bem, nós também temos que ver, porque muitas vezes a gente vê, infelizmente nós vivemos nesse mundo, né? As casas espíritas, por exemplo, distribuem cestas básicas, ajudam com um monte de coisas. Do outro lado, a gente vê poucos esforços de algumas pessoas. A gente ajuda. Quanto mais ajuda, as pessoas mais fracas ficam. Mais se acomodam na vida. Infelizmente. É assim que acontece. Agora, no reino do Pai, não é assim. Nós chegarmos do outro lado lá, não é assim. Nós vamos ter que fazer o nosso trabalho. Então, nós temos que começar a fazer agora. Então, um abraço fraterno e acolhedor é tudo o que a gente precisa, tá bom? Tem uma frase assim que diz assim: aprenda a colocar limite nas coisas. Ser uma pessoa do bem não significa aceitar tudo, pois a bondade, quando ela é abusada, um dia cansa e o caminho não retribuído só não cansa, como magoa. E as pessoas adoecem. É justamente nesse momento que você adoece com qualquer um. Pode ser seu filho, seu esposo, sua esposa, seu vizinho. Você acaba se cansando e se magoando. Aí você adoeceu. E daí desequilíbrio espiritual. Então é importante para nós ser bom. E bondoso não significa ser ingênuo. Usar de sabedoria, usar da prudência. Aceitar de respeito ou se anular para agradar. A bondade verdadeira não é fraqueza. Ela é força. Ela é uma virtude do Pai. Se nós estamos aqui, Deus não é bom? E nós estamos vivendo como aqui? Tem mundo fala, por que Deus deixa acontecer isso? Não, é a nossa morada. Somos espíritos imperfeitos. Prova, reparação e expiação. Então, para nós terminar hoje, ser bom não significa deixar que te explore, como diz, mas sim o seu valor. Como diz aquele grande filósofo, conhece-te a ti mesmo. Busca conhecer quem é você.
Porque, no fim das contas, ser bondoso com os outros nunca pode significar ser cruel consigo mesmo. Ou seja, você se adoecer. E a gente vê muitos irmãos nossos, pessoas doentes. Doentes por quê? É por causa disso. Coloca um ponto. Faz uma reflexão. Então, só assim conseguirá a verdadeira harmonia espiritual, agindo dessa forma. Porque não é sobre evitar conflito a qualquer custo. Não é que nós não vamos ter desgastes, sim. Mas, como eu disse para nós, é não retribuir maldade com maldade. Esse é o caminho do bem que nós devemos fazer. Buscar sempre ajudar, como diz no Evangelho. Ajudar sim, mas ajuda nem sempre é coisas materiais. São palavras de incentivo. Que a pessoa sai daquela situação que ela está ali, daquele comodismo. E sabemos como é difícil as pessoas não saem. As pessoas estão já acostumadas naquilo ali. E se você alimentar isso, você é um dos participantes junto com isso. Então o importante é isso. Tem um amigo meu que ele ajuda muitas pessoas. Ele tem uma condição financeira boa. Mas sempre que ele ajuda, ele dá uns bons conselhos. Ele pode te ajudar, mas vai te dar uns bons conselhos. Para que a pessoa possa despertar. A pessoa talvez não goste disso. Acha a pessoa cruel. Está dando de má vontade. Não é isso. Está fazendo com que você desperte para a vida. Como nós aqui na Terra, nós estamos nos despertando para a vida. Nós temos nosso sofrimento, nós temos nossas dores, mas não vamos acusar a Deus por causa disso. Ele é bondoso. Jesus é bondoso. Nossos amigos espirituais do bem são bondosos. Então nós não podemos acusar. Então essa é uma das notas hoje da nossa harmonia espiritual em nossa vida. A bondade e a prudência. E que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja. Bom, pessoal, como eu havia dito no início, ia tocar a palestra de hoje no coração de muitas pessoas. Pelo menos no meu tocou. Tive a sensação que ele sabia exatamente o que estava acontecendo, que estava ali presente. Tá? Mas vamos agradecer a seu José, com a equipe espiritual dele, por essa linda palestra. Gratidão, seu José, gratidão. Ok? Então, pessoal, vamos encerrar a palestra de hoje. Geralmente a palestra é encerrada com a oração de São Francisco. Hoje eu peço permissão à equipe espiritual para encerrar a palestra com uma outra oração, ok? Peço a vocês amorosamente que feche seus olhos e deixe-se guiar por essa oração, que eu acho que tem tudo a ver com cada um aqui presente. Louvado seja, Senhor Jesus, na aurora cheia de orvalho, que traz o dia e o trabalho que andamos a aprender. Louvado seja, Senhor, pelas luzes das horas calmas, que adormece nossa alma no instante do entardecer. O campo reposa em prece, o céu formoso cintilha, e a nossa crença tranquila reposa no seu amor. É hora das nossas preces, nas luzes da natureza, que nos conduz à beleza de um campo consolador. É nesta hora divina, do nosso amor grande e augusto, da paz à mente do justo, alívio e conforto à dor. Amado Mestre, abençoa a nossa prece singela, faz luz sobre a porcela do nosso coração pecador. Vê a nós do céu distante, ampara a nossa esperança. Temos sede
de abundância, de vida, de amor, de paz, de alegria. Nesta hora feita de calma, sentimos que Tu é nosso abrigo. Queremos estar contigo. Venha até nós, meu Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão, povo, gratidão, somente gratidão a todos aqui presentes. Ok?